Você já confiou tanto em alguém que nunca imaginou que essa pessoa pudesse te machucar? Já chorou no colo de uma amiga achando que estava segura, sem saber que ela já tinha cruzado uma linha que mudaria tudo na sua vida? Essa é a história de Fernanda, uma mulher de 32 anos que viu sua vida virar de cabeça para baixo após perder o irmão em um acidente. A dor do luto foi tão forte que ela mal conseguia respirar. E, no meio do caos, a pessoa que mais esteve ao lado dela foi justamente sua melhor amiga, Bianca. A mesma amiga que, tempos depois, se casaria com um homem que Fernanda amava. Naquele domingo pela manhã, tudo parecia normal. O sol entrava pelas janelas, o cheiro do café se espalhava pela casa. Fernanda estava na cozinha quando o telefone tocou. Era da polícia rodoviária. Seu irmão, Felipe, havia sofrido um acidente de carro voltando de uma viagem. Ele morreu na hora. Ela não conseguiu reagir. Caiu de joelhos no chão. A xícara escorregou da mão. O mundo girava em câmera lenta. Ela gritava por dentro, mas por fora não conseguia emitir um som. Tudo o que ela amava parecia ter sido arrancado. Felipe não era apenas o irmão mais novo. Era seu melhor amigo, seu parceiro, o último elo forte com a infância. Desde que o pai deles morreu, ainda quando eram adolescentes, os dois se apoiaram como podiam. A dor da perda foi como uma lâmina atravessando o peito. Foi nesse momento que Bianca entrou em cena. As duas se conheciam desde os 13 anos. Tinham crescido juntas, estudado juntas, compartilhado segredos, chorado juntas. Bianca sempre foi aquela amiga que aparecia de surpresa com chocolate depois de um dia ruim. E agora, ela estava ali, forte como uma rocha, enquanto Fernanda desmoronava. No velório, Bianca ficou ao lado dela o tempo inteiro. Segurou sua mão, abraçou quando faltava chão, cuidou das visitas, ajudou com os papéis, com a roupa do enterro, com tudo. Dormiu em sua casa por vários dias. Fez comida, lavou roupa, respondeu mensagens. André, o marido de Fernanda, tentava ajudar, mas estava visivelmente sobrecarregado com o trabalho no hospital. Era médico, vivia em plantões. A distância entre os dois começou a crescer, mesmo que em silêncio. Enquanto Fernanda afundava na dor, Bianca era o apoio. E talvez, naquele momento, a presença dela tenha parecido mais acolhedora do que o próprio marido. Se não fosse por você, Bia, eu não sei como estaria viva. E Bianca dizia sempre: você é minha irmã. Eu faria qualquer coisa por você. O tempo passou. A dor do luto não desapareceu, mas mudou de forma. Já não gritava todos os dias. Às vezes sussurrava no silêncio da noite, em sonhos com o irmão, em datas que doíam sem aviso. Fernanda voltou a trabalhar. Tentava seguir em frente. Mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Bianca continuava presente. Com uma frequência cada vez maior. Às vezes dormia em sua casa mesmo sem motivo. Fazia compras no mercado para Fernanda. Era como uma extensão da casa. André, por outro lado, estava mais frio, mais distante. Os silêncios entre ele e Fernanda se tornaram longos, desconfortáveis. As conversas eram rasas. O toque sumiu. O carinho ficou protocolar. Fernanda sentia, mas não queria admitir. Ela se culpava por não conseguir voltar ao normal. Se agarrava à presença da amiga como um bote salva-vidas. Bianca era a única constante em meio ao caos. Até que um dia, voltando mais cedo do trabalho, Fernanda entrou em casa e ouviu risadas vindas da cozinha. Silêncio. Em seguida, uma voz masculina. Era André. E logo depois, a voz de Bianca. Quando ela virou o corredor, viu os dois rindo, olhando para o celular. A cena durou poucos segundos, mas foi o suficiente para deixar um incômodo estranho no ar. Oi, amor, a Bianca passou aqui para te esperar. A gente estava conversando. Ah, que bom, disse Fernanda, com um sorriso forçado. Nada aconteceu, de fato. Mas algo dentro dela começou a despertar. Uma sensação amarga. Um alerta silencioso. Nos dias seguintes,
passou a observar mais. Notava os olhares entre os dois. As pausas longas. As mensagens no celular que Bianca escondia ao chegar. E embora tentasse ignorar, o coração apertava. Então, uma noite, Fernanda pegou no sono mais cedo no sofá. Quando acordou, ouviu vozes vindas do corredor. Levantou, com passos leves, e viu a porta da cozinha entreaberta. Lá dentro, André e Bianca conversavam sussurrando. Quando notaram sua presença, silenciaram de imediato. Bianca se virou. Ah, Nanda, você acordou. A gente só estava falando sobre aquele documentário que vimos semana passada. Fernanda apenas assentiu. Mas por dentro, algo estava gritando. Ela já sabia. Ainda não tinha provas. Mas sabia. Ela tentou afastar a amiga com jeitinho. Passou a inventar desculpas para não se verem tanto. Disse que queria mais tempo sozinha, que precisava processar melhor o luto. Bianca respeitava, mas sempre insistia. Parecia querer estar presente mais do que o necessário. E André? André estava cada vez mais ausente emocionalmente. Até que veio o golpe final. Naquele domingo de manhã, Fernanda acordou com uma notificação de mensagem no celular. Era uma foto enviada por engano, aparentemente. Mas não era apenas uma imagem qualquer. Era uma selfie de Bianca, com André, abraçados, na varanda de um hotel. A legenda dizia: parece que agora é de verdade, né? Fernanda congelou. Sentiu o corpo inteiro tremer. A cabeça latejava. As pernas não respondiam. O coração parecia prestes a parar. Ela não respondeu. Apenas levantou. Foi até o banheiro. Encarou o espelho por longos minutos. Lembrou de cada lágrima que chorou no ombro da amiga. Lembrou das mãos que seguraram as dela no velório. Das noites em claro. Dos cafés da manhã. Dos eu estou aqui por você. Tudo era mentira? Naquela mesma noite, ela confrontou André. Ele não negou. Tentou justificar dizendo que as coisas foram acontecendo, que Bianca o compreendia melhor naquele momento, que tudo começou quando ela estava emocionalmente distante. Fernanda não chorou. Não gritou. Apenas ouviu. Depois confrontou Bianca. A amiga chorou, pediu perdão, disse que foi um erro, que nunca teve intenção, que apenas aconteceu. Disse que amava Fernanda, mas que também havia se apaixonado por André. O mundo de Fernanda desabou de novo. Pela segunda vez em menos de 2 anos, ela perdeu as 2 pessoas que mais confiava no mundo. Bianca e André ficaram juntos. Oficializaram o relacionamento meses depois. Fernanda? Fernanda entrou em silêncio. Se afastou de tudo. De todos. Viajou. Se reconectou com a própria alma. Tentou entender como recomeçar a partir do nada. Hoje, 2 anos depois, ela diz que ainda sente as cicatrizes, mas que está reconstruindo quem é. Não voltou a falar com Bianca. Não foi ao casamento. André nunca mais tentou contato. E talvez o que mais doa, é que ela ainda não sabe se um dia vai conseguir confiar plenamente em alguém de novo. E a pergunta que fica é: quando o luto e a traição se misturam, existe cura? Fica o silêncio. E a reflexão.